Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sistema cartesiano ortogonal. Quando você estava no sexto ano, você viu o primeiro quadrante e depois no sétimo ano, você viu os outros três quando estudou números inteiros. Além disso, nós vamos ver os pares ordenados. Depois da vinheta, te aguardo lá no quadro. Então, para iniciar o nosso estudo do sistema cartesiano ortogonal, nós vamos lembrar o seguinte: nós temos os eixos x e y. E esses eixos x e y dividem o nosso plano em 4 quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, que nós estudamos lá no sexto ano. E aí depois, sétimo ano, nós vimos o segundo, terceiro e quarto quadrante, quando nós aprendemos os números inteiros. Notem que os quadrantes eles estão num sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nós chamamos de sistema cartesiano ortogonal porque os eixos x e y eles estão perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus. E comumente nós chamamos somente de plano cartesiano. Então, tanto a linha do x, a nossa reta do x, quanto a reta do y, elas são infinitas. No x nós temos para a direita o nosso mais infinito, para a esquerda o nosso menos infinito. Y para cima mais infinito, para baixo menos infinito. Todos os valores de x que estão à direita do eixo y, eles são positivos. Todos os valores de x que estão à esquerda de y são negativos. Os valores de y que estão acima do eixo x são positivos. Que estão abaixo do eixo x são negativos. Por isso que no sexto ano nós só estudamos esse lado aqui, porque nós ainda não conhecemos os números negativos. Então, se eu colocar alguns valores para x, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Do outro lado eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. É como se fosse um espelho. No meio aqui a nossa origem é o ponto zero. Então, para um lado 1, 2, 3, 4, para o outro lado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No eixo y acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Na parte de baixo, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito negativo ou o infinito positivo, dependendo do lado. Cada ponto do plano, vou representar aqui um ponto, cada ponto do plano ele é formado por um par ordenado. O par ordenado é uma dupla de valores que tem a seguinte ordem. Primeiro um valor x, depois um valor y. Então, eu vou numerar a minha reta aqui para ficar mais fácil. Aqui é o nosso 1, o nosso 2 e o nosso 3 para x. Em y, nós temos o nosso 1 e o nosso 2. Notem que esse pontinho verde que eu marquei, ele tem primeiro um valor x, depois um valor y. O valor x dele é 3. Está aqui na linha do 3. Por isso que é importante usar essa malha quadriculada, essa folha. Mas você consegue fazer com a régua também, é bem tranquilo. Em y, ele tem um valor 2. Então esse ponto, que você já aprendeu lá em geometria básica, que a gente pode chamar por uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula, eu vou chamar de ponto A. Então o nosso ponto A, ele tem as seguintes coordenadas, ou o par ordenado. Vou escrever aqui embaixo. Ponto A, par ordenado. X, o x dele é 3. O y é 2. Com esses valores x e y, nós conseguimos localizar o ponto A no plano cartesiano.
Vamos localizar o ponto B, menos 3, 2. Eu já sei que primeiro vem o x, depois vem o y. A gente nunca inverte essa ordem. Então eu vou localizar o menos 3 para x. Menos 3 para x está aqui. E o 2 para y está aqui. Eles se encontram aonde? Vou traçar aqui uma linha. Então, aqui é a linha do menos 3 e aqui é a linha do 2. Então, o meu gráfico vai ser do 3 até o 2, no menos 3 no caso. Esse vai ser o ponto B, que tem como x o menos 3 e como y o 2. Vejamos mais um exemplo. Eu tenho os pontos C e D. Notem que eu tenho coordenadas x e y. X e y. Então a pergunta é, a ordem importa? Sim, a ordem importa. Vamos ver. Vamos ver primeiro o ponto C. O ponto C, ele é 2 para x. Então vou passar aqui uma reta paralela a y. 2 para x, 3 para y. O 3 para y está aqui. Logo, o meu ponto C vai ser o encontro do 2 do x com o 3 do y. Vou marcar em verde aqui o ponto C. Agora o meu ponto D vai ser 3 para x. Então vou passar aqui uma linha no 3 do x com o 2 do y. E o 2 do y está aqui. Então, eles vão se encontrar neste ponto. Aqui é o ponto D. Notem que tem diferença na ordem. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu sempre tenho que escrever primeiro o x, depois o y. Meu par ordenado vai ser sempre assim. É interessante que agora no ensino médio a gente utiliza isso também na parte geométrica. Com 3 pontos eu consigo, não alinhados, claro, eu consigo formar uma figura, um triângulo. Se eu tiver 4 pontos não alinhados, eu consigo formar um quadrilátero. E aí tem a questão de cálculo de área. E isso cai bastante em vestibular e Enem. Então eu não posso errar na hora de posicionar meus pontos. Na próxima aula dessa série nós vamos ver o produto cartesiano. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e bons estudos.